Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou mãe do Gabriel, sou pedagoga, trabalho com educação infantil e sou enfermeira também. E quando uma coisa que me chamava muita atenção no consultório era aqueles pacientes que chegavam sempre com aquela mesma doença. E se fazia exame, se fazia o tratamento e nada. E no exame não dava nenhum resultado, não tinha nada, nenhum problema ali. E aquela dor persistia, e aquela dor persistia. E não tinha nenhum algo a mais por trás de toda aquela dor que aquele paciente trazia. E isso me fazia pensar muito sobre por quê que as pessoas continuam sentindo alguma coisa naquela região, onde na verdade, após a investigação com exames, vários tipos de exames, não se tinha nada além daquilo. Porque devido às dores, a gente sempre suspeita que tem evoluído, né? Essa doença para algo mais grave e nada. E também um outro caso que me chamava muita atenção era os pacientes que chegavam com muitas doenças, que são os pacientes poliqueixosos, aqueles que se queixam de muitas coisas. Um dia é uma dor nos olhos, outro dia é na cabeça, no outro dia é no nariz, no outro dia é nas costas, é nas pernas, nas unhas, nos joelhos, em todo canto, aquele paciente sente dor. E aí eu ficava observando, isso é uma vida muito sofrida. Não pode, como é que uma pessoa tem tantos problemas, né, do couro cabeludo até a ponta dos pés. E aí eu fui procurar a causa emocional de cada doença. Gente, e desde então que eu comecei a procurar a causa emocional, eu comecei a entender muitas coisas sobre doenças. E é sobre isso que eu queria falar hoje. A relação das doenças das crianças com a gente, as causas das doenças, para que a gente já possa olhar para os nossos filhos desde pequenininho mesmo, para que a gente já possa começar a entender a causa emocional, que toda doença tem sua causa emocional. E se a gente fica tratando só o sintoma, esse sintoma vai voltar. Então, quando eu trato a causa, quando eu descubro o que é que causou esse tipo de doença em mim, eu consigo curar a doença. Mas quando eu fico tratando só o sintoma, doeu aqui, toma aí o remédio, doeu aqui, toma o remédio, aí isso pode voltar. Vou dar um exemplo para vocês de um dos casos que acontecia demais, que era uma dor no estômago. Muitos pacientes tinham dor no estômago, muitos pacientes faziam uso de um remédio chamado omeprazol, que é um remédio que é distribuído pela rede pública. E muitos deles faziam esse tratamento e tomavam há muito tempo a medicação e fazia o tratamento e não ficava bom e voltava de novo e aquela dor persistia e não ficava bom. Por exemplo, uma das causas da gastrite, aliás, da dor no estômago, né? Pode ser uma gastrite, já pode ser uma úlcera, tem várias coisas que podem ser, mas relacionado ao estômago. São coisas que você engole, situações na sua vida que você está engolindo, porque tem que engolir, mas não está digerindo. Lá, o estômago, ele também é responsável pela digestão. A digestão começa na nossa boca, não é assim? Mas quando chega lá no estômago, ele é responsável por uma boa parte do processo do nosso bolo alimentar para ser digerido. E assim são com as situações da nossa vida. Quando a gente está engolindo alguma coisa, ou da nossa casa, no nosso relacionamento, ou do nosso trabalho, seja lá onde for, mas a gente não está digerindo, o nosso estômago começa a doer. E aí, quando os pacientes que tinham esses problemas começavam a chegar, então eu já perguntava sobre a sua vida. Como é que vai na sua casa? Como é que vai no seu trabalho e tal? E através de algumas perguntas, a gente conseguia chegar à causa do problema. Entendeu?
E aí você tratando a causa, esse problema não volta mais. Quando você só toma o medicamento, só o medicamento, o sintoma ele vai voltar. Agora, quando você descobre a causa, aí sim, fica mais fácil de você obter a cura dessa doença. Então, nessa relação, eu quis trazer para vocês sobre uma doença que é muito acometida nas crianças, que é o quê? O trato respiratório. Geralmente as crianças vivem gripadas. Ai, essa gripe está mal curada, evoluiu para uma bronquite, pneumonia, asma. E aí eu trouxe aqui para vocês rapidinho, vamos conhecer apenas 3 do trato respiratório para que a gente possa pensar sobre isso a partir de hoje. Por exemplo, a causa emocional de alguém que gripa é porque está se sentindo no ambiente contaminado que se quer evitar. Um afastamento necessário para a psique. Já a bronquite, quando a pessoa está se sentindo vítima da raiva do meio em que vive. Pode ser familiar, pode ser no trabalho ou em outro ambiente. Não saber lidar ou expressar a tristeza. Indignação, medo de descontrolar-se, não saber dar limite ou não poder dar limite por sentir-se uma vítima. E a asma, alguém que desenvolve, essa doença, a causa emocional é um trauma na infância ou ambiente familiar ruim, sentir-se rejeitado, culpado pelo desequilíbrio familiar ou alguma perda familiar, extrema necessidade de sentir-se amado. Então, gente, eu trouxe essas 3 porque todas 3 têm a ver com o trato respiratório, mas tem outras, né? Fora essas. Tem sinusite, tem rinite, tem outras, que não dá pra gente falar de todas no vídeo porque fica longo. Mas vocês viram, eu li aqui para vocês a causa emocional de cada uma delas e que fica mais fácil para a gente poder o quê? Identificar. Às vezes eu fico só levando meu filho no médico, e esse menino não fica bom e eu privo meu filho de tantas coisas. Você não pode ir pra chuva, não pode pegar poeira, não pode andar descalço. E às vezes a gente fica evitando tantas coisas quando na verdade a gente não sabe que isso tudo tem uma causa emocional. Às vezes está lá dentro da minha casa, nem está na temperatura lá de fora, nem está na natureza. Muitas vezes a natureza é cura, se a gente for pensar. E aí o problema está lá dentro da nossa casa, um clima que não está legal, uma situação de desamor que esse ambiente familiar pode estar passando. Uma questão de ausência, né? Por causa da asma, que é a pessoa que quer se sentir amado, ela tá carente, ela tá precisando. Aquela falta de ar quer dizer, eu estou aqui, eu estou morrendo, olhe para mim, né? Muitas vezes uma criança dessa, ela vai até a adolescência com asma. E quando é na adolescência, ela para mais, porque ela encontra o quê? Um companheiro, companheira, começa a namorar. Geralmente, a asma dá uma trégua. Por quê? Porque ela encontra alguém que dê atenção. Porque a asma tem muito a ver com a ausência, né? Quando eu quero me sentir amado, estou me sentindo carente. Geralmente, famílias muito ausentes trazem esse sintoma. E a bronquite também, como a gente viu, e a gripe também, como a gente viu. Todas essas do trato respiratório, ela tem essa relação. E que nós possamos, a partir de hoje, pensar sobre isso. Existe um autor da inteligência emocional chamado Daniel Goleman, onde ele fala muito bem sobre isso, desse tipo de doença que eu acabei de falar agora, as doenças do trato respiratório da criança, que tem muito a ver com o ambiente em que ela vive. Quando se começa a trabalhar o ambiente, quando se começa a observar o ambiente, quando eu começo a fazer mudanças no meu ambiente, a criança começa a se curar das doenças. E eu acredito muito em tudo isso, até comigo mesmo, eu adoto isso para a minha vida. Quando uma doença quer se instalar em mim, eu já, opa, o que é que você quer dizer com isso?
doença, você tá querendo me trazer o quê? Qual é o recadinho que você tá querendo me dar? E aí eu já dou atenção a ela, né? Para dizer que eu estou vendo, que não precisa adoecer meu corpo todo, eu já percebi. E aí eu busco a causa emocional. O que é que está me causando aquilo? Eu vou buscar no ambiente que eu estou vivendo, dentro da minha relação, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Consigo encontrar a causa e assim fazer com que ela vá embora. E eu espero que você faça essa tentativa também. Tente, observe a partir de hoje, dê uma oportunidade, coloque essas lentes novas para olhar para a doença com essa nova visão e veja se vai fazer alguma diferença aí. Tenho certeza que vai. Gente, se você gostou do conteúdo, eu queria que você curtisse, compartilhasse, deixasse algum comentário e se você puder repassar o conteúdo para alguém que você acha que vai se beneficiar dele, eu agradeço demais. Então, até a próxima semana. Tenha uma semana iluminada e no próximo vídeo a gente se encontra.